Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo ao canal Medicina do Estudante. Meu nome é Damião, seja bem-vindo mais uma vez. E hoje nós vamos ver, dar continuidade, às aulas de doenças fúngicas, pensando aí agora na histoplasmose e criptococose. Para dar logo início, sem perca de tempo, a histoplasmose. Então a histoplasmose ela foi descoberta aí no ano de 1905 por Samuel Taylor, lá no Panamá, quando ele fez a necropsia de um trabalhador da construção civil e viu que esse paciente ele tinha algumas, dentro da histopatologia, viu análise de lesões, ulcerações, em linfonodos, em outros órgãos, e que falou a favor de um fungo. E aí esse fungo ele vai ser predominantemente endêmico na América do Norte, mas ele pode acometer também a América Central e Sul, África e Austrália. Aqui no Brasil ele é presente em todas as regiões, sendo principalmente na região Sudeste e Centro-Oeste. Quanto à etiopatogenia, então como é que acontece? Vamos entender as características desse fungo. É um fungo que pertence à família Agelomycetaceae, do gênero Histoplasma, e possui duas espécies, uma chamada capsulato e outra chamada duboisi. Seriam as duas espécies principais. Como é que ela é transmitida? Então a pessoa, o trabalhador, principalmente aí das zonas rurais, trabalhadores que trabalham em casas abandonadas, velhas, na construção, eles em contato com o solo, o solo vai possuir as peles aí de morcegos e aves e vai ser contaminado pelo fungo. E aí ao inspirar, aqui na imagem vocês veem, ele inspira os conídeos contendo hifas, outras estruturas fúngicas, e aí agora adentra o pulmão e dentro do pulmão vai começar uma reação imune. De que forma? Se o paciente é imunocompetente, linfócitos vão produzir o TNF-alfa pelos macrófagos e os linfócitos vão produzir o interferon-gama. Seriam essas duas substâncias aí que são capazes de matar o fungo. E aí pelos macrófagos vai haver uma formação de granuloma para tentar conter a infecção fúngica. Então forma-se um granuloma, mais tarde esse granuloma ele vai calcificar e o paciente vai ficar curado, ok? Isso imunocompetente. Só que quando o paciente é imunocomprometido, no caso dos aidéticos e transplantados, ocorre diferente. Essa atuação do sistema imune ela não é suficiente para combater a infecção fúngica. E daí o fungo vai haver uma disseminação via linfática ou hematogênica para outros órgãos, ok? Sobre as manifestações clínicas, em imunos competentes, o que é que vai acontecer? Vai depender do grau de exposição, da quantidade do fungo que foi inspirado, ok? Então, se for uma quantidade grande, ele vai ser assintomático. Se não foi, ele pode ser assintomático, pode ter um quadro leve e autolimitado, A doença ela vai passar de forma branda. Já que se ele apresentar sintomas, quais seriam esses sintomas? Esses sintomas aconteceriam 1 a 4 semanas após a exposição, e aí ele apresentaria um quadro gripal de febre, calafrios, sudorese, a cefaleia, a mialgia, dispneia idotorácica. Devido a essa dispneia idotorácica, vai necessitar-se de uma radiografia, pensando aí numa emergência, por exemplo. Então o paciente o médico solicita a radiografia e vê que tem uma pneumonite com adenopatia hilar ou mediastinal. Então vai haver aumento desses linfonodos nessa região pulmonar. E aí agora existem outros sintomas também, já que o fungo se dissemina por todo o corpo. Então pode ter artralgia ou artrite, geralmente associadas ao eritema nodoso, e pode ter ainda acontecer que aqueles linfonodos aumentados em região hilar e mediastinal, eles podem se juntar, o que nós chamamos de coalescer, e aí formar massas mediastinais vistas também dentro da radiografia. Na classificação, nós podemos classificar a doença quanto disseminada ou não. Então, na forma disseminada progressiva, ou seja, o fungo saiu do pulmão e foi para vários órgãos. O que acontece? Como é que ela se apresenta? Vai se apresentar primeiramente imunocomprometidos, causando aí febre, perda de peso e hepatoesplenomegalia, também aumentando aí esse fígado e o baço, já que o fungo gosta do sistema linfático, e sabemos que esses órgãos eles têm uma relação com o sistema retículo endotelial. Vai ter
Além disso, a presença de ulcerações orais, insuficiência adrenal ou insuficiência respiratória. Além disso, nós vamos ter a histoplasmose cavitária crônica. É aquela que atinge principalmente tabagistas, portadores de DPOC, né, como enfisema pulmonar, e que vão cursar com tosse produtiva, dispneia, febre baixa, suores noturnos e perda de peso. Então veja que em comum o paciente sempre vai ter a febre, a perda de peso, né, dependendo do local atingido. E na radiografia, o que é que a gente vê? Infiltrados no lobo superior e cavitação, né? Aparecem cavitações ali que podem ser semelhantes à tuberculose. E aí vocês veem aqui a imagem, né? O infiltrado aqui, principalmente em ápice pulmonar, com formação de cavernas aqui mostrada pela tomografia computadorizada. E o diagnóstico, né? Como é que nós fazemos? O diagnóstico, a gente faz a coleta do escarro, né, ou lavado broncoalveolar, buscando aí a presença de leveduras principalmente. Então se coleta esse escarro e faz uma análise aí buscando leveduras. Pode-se fazer também a cultura, né, a partir das secreções. E aí essa cultura é o padrão ouro para o diagnóstico da histoplasmose, que vai durar em torno de um mês, né? Isso aí seria o ponto negativo da cultura. E a gente vai visualizar as hifas, né? Esse fungo vai começar a se desenvolver, crescendo, virando hifas, e vamos notar. E na biópsia seria demonstradas leveduras, que nem vocês veem aqui nessa imagem histológica, nesse corte histológico aqui de uma biópsia hepática. Vocês veem pequenas ovais, né? Células ovais, que seriam as leveduras dentro aqui dos hepatócitos. E o diagnóstico sorológico, então, além da cultura, além do exame de biópsia, a gente pode fazer uma sorologia para ver se o paciente tem imunidade ou não. Então, os principais exames seriam a imunodifusão dupla, né? O radioimunoensaio, para identificação de quê? De anticorpos né? Histoplasmose capsulatum, que seria aí o principal, né, o capsulunto, seria o principal anticorpo encontrado para diagnóstico da histoplasmose. A sensibilidade do exame vai ser de cerca de 90%, ok? Para o diagnóstico da histoplasmose por meio de sorologia. E aí o tratamento, né, basicamente vai depender do tipo. Se a doença é uma doença pulmonar aguda, com o paciente de forma moderada ou grave, né, os sinais encontrados, vamos fazer anfotericina, né, AMB, anfotericina lipídica, durante 1 a 2 semanas, e em seguida a gente vai introduzir o intraconazol, que são antifúngicos, lembre disso, tanto a anfotericina quanto o intraconazol, por 12 semanas, ok? Se a doença for crônica pulmonar, aquele tipo cavitária, basta fazer o intraconazol durante 1 ano, ou seja, vai ser uma dose por 1 ano, lembrando de fazer uma monitorização do paciente. E se for uma doença disseminada progressiva, ou seja, se atingiu vários órgãos, novamente vamos precisar usar a anfotericina B do tipo lipídica também, e depois fazer um tratamento ainda com itraconazol para concluir o tratamento do paciente. Falando agora da criptococose, nós vamos ver que a criptococose ela foi descrita por pesquisadores alemães, né, e italianos em 1894, então ela é um pouquinho mais antiga do que a histoplasmose. Ela é uma grande ameaça, né? Ela se tornou uma grande ameaça com aquele início da incidência, né, do número de casos de AIDS lá na década de 80 nos Estados Unidos, pois ela é uma doença oportunista em imunossuprimidos, e daí que ela veio ganhar uma importância mundial. No Brasil, a criptococose ela é presente em todas as regiões, mas diferente da histoplasmose, que era presente na região sudeste e centro-oeste, ela vai ser mais presente, né, a criptococose, no norte e nordeste. Como é que acontece aí o ciclo da doença, né? É um fungo do gênero Cryptococcus, da espécie que pode ser C. neopharmus, né, ou C. gat. Seriam os dois tipos de fungos causadores da criptococose. O tipo do Cryptococcus neopharmus, ele tem 2 sorotipos, um tipo A e um tipo D. Pensando no Brasil, o tipo A, aqui em vermelho, seria o mais frequente. Já o Cryptococcus, né, do tipo GAT, que tem 2 sorotipos também, B e C, mas não é tão frequente no país, ok? A transmissão, então, essa transmissão ela muda um pouquinho de um tipo para o outro. Então, no neopharmus, ele vai acontecer principalmente pelo solo com as fezes das aves, né? O solo está contaminado com as fezes. No tipo GAT, né, na forma GAT aqui do agente,
nós vamos ver que a transmissão é pelas fezes das aves e até plantas do tipo eucalipto, né? Seriam árvores também que transmitiriam a doença. E aí o paciente vai fazer a inalação dos famosos propágulos. Lembre-se, propágulos nada mais é do que leveduras ou os próprios basidiósporos. Seriam esses nomes dados ao famoso propágulos, né? Essa nuvem de fungos, vamos dizer assim. A pessoa inala, né? O paciente ele inala, e aí no pulmão você vai ter o processo inflamatório do pulmão, e aí ele vai acabar, se o paciente tem condições de combater, ele combate. Se não tem condições, vai haver uma disseminação principalmente para o sistema nervoso central, já que o fungo ele tem uma avidez pelas células do sistema nervoso central e meninges também. E aí existe uma coisa chamada de cápsula polissacarídeo. Essa cápsula é um mecanismo até de defesa do próprio fungo, né, para fugir dos macrófagos, né, para não ser destruído pelos macrófagos, e aí acaba sendo pior em imunossuprimidos. Lembre sempre, né, as doenças fúngicas são piores em imunossuprimidos, já que os imunossuprimidos não têm defesas, né, a defesa está diminuída, então essa cápsula de polissacarídeo ela acaba causando a maioria dos sintomas fúngicos. As manifestações clínicas, quais são elas? Ela pode ser de vários tipos: criptococose meníngea, que aí vai causar cefaleia, febre, letargia, né, seja sinais e sintomas de meningite. Danos sensoriais, né, déficits visuais, também meningismo, que seria aqueles sintomas de irritação meníngea. Já a criptococose pulmonar, ela vai acabar cursando com tosse produtiva e dor torácica. Além disso, vai ter a presença de massas pulmonares granulomatosas, conhecido como os criptococomas. Então, os macrófagos eles vão formar granulomas ali em pulmão, e aí vai se apresentar na forma de criptococoma, seria o nome dos granulomas pulmonares causado por esse fungo. Ocorre também febre, né, em uma minoria dos casos também na doença pulmonar, e nas lesões cutâneas o que vai aparentar é um paciente com a ulceração com a base, né, essa base um pouquinho mais vermelha. Então pode ser um sintoma sistêmico da criptococose, ou seja, uma lesão cutânea. O diagnóstico da criptococose vai ser pela demonstração de células leveduriformes em tecidos normalmente estéreis. Então, naquele tecido, né, no linfonodo, no pulmão, em qualquer outro tecido que não deveria ter células de leveduras, né, as leveduras presentes, e se estiver, eu confirmo o diagnóstico de criptococose. Podemos fazer a cultura, que é o padrão ouro também aqui na criptococose, do líquido e do sangue, já que a maioria dos pacientes se apresentam com meningite. Então a gente vai ter que coletar o líquor de qualquer forma. E aí quando a gente vê esse líquor, né, faz a análise, estão lá as células criptococócicas, ok? E podemos fazer também a dosagem de um antígeno, né? Ver se há um antígeno no sangue do paciente ou no próprio líquor, chamado de CRAG-latex, né? Porque é feito por meio aí do látex. E esse CRAG, que seria esse antígeno criptococócico, ele vai ser sensível específico dele também para a doença. E aí vai se buscar o quê? Qual seria o antígeno buscado? O polissacarídeo criptococócico, que nem eu havia falado lá. Então essa cápsula que envolve o fungo aí vai ser o principal antígeno identificado. E ele vai acabar sendo menos útil no diagnóstico da doença pulmonar. Então, quando eu pensar em sintomas pulmonares, né, na doença pulmonar ele é pouco usado. Seria mais outros tipos, como a cultura, por exemplo, para poder identificar ou a própria presença das células leveduriformes. E o tratamento? Se a criptococose for pulmonar, a gente vai fazer o fluconazol, né, na dose de 200 mg ao dia, por 6 a 12 meses. Ou o intraconazol no mesmo período de tempo. Se a doença ela for extrapulmonar, ou seja, lá na meningite, né, em outro local do corpo que não seja o pulmão, vamos ter que fazer uso da anfotericina B durante 6 semanas, por via intravenosa, ok? Então seria a forma de tratamento da criptococose. Então basicamente é isso sobre criptococose e histoplasmose. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia.